Olá, caro amigo acadêmico e estudante de Direito. Você sente dificuldades para elaborar petições? Você se sente inseguro quando o assunto é a peça prática da segunda fase do exame da OAB? Você sente medo de ser reprovado no exame de ordem por não saber elaborar petições? O fato é que a maioria dos acadêmicos de Direito terminam o curso sem aprender a elaborar petições. Isso acontece porque a grande maioria dos alunos do curso de Direito não realizam estágios satisfatórios durante o curso. E também porque as aulas de prática jurídica na faculdade não são suficientes para te ensinar a elaborar petições. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar os 8 pilares da peça da segunda fase da OAB de acordo com a banca examinadora FGV. Antes, eu quero te contar um pouquinho da minha história, de forma bem rápida. Meu nome é Guilherme Vilela, eu sou advogado especialista em processo civil e eu amo elaborar petições e construir raciocínios jurídicos, teses jurídicas. Essa paixão por elaborar petições, ela surgiu quando eu estava no 3º período da faculdade. Naquela época, eu era estagiário num ótimo escritório de advocacia, estava aprendendo sobre o universo jurídico e surgiu uma oportunidade de realizar uma viagem de carnaval com os meus amigos que eu tanto esperava. Mas adivinhe só, o documento do meu carro estava vencido e como eu era estagiário e ganhava pouco, eu não tinha dinheiro suficiente para pagar o IPVA do meu carro, as 11 multas que eu havia recebido no último ano e ainda custear as despesas da viagem. Foi então que eu tive uma grande sacada. Eu conheci a súmula 127 do STJ, que diz que é ilegal condicionar o pagamento do licenciamento do veículo ao pagamento de multas, das quais o condutor não foi notificado. Analisando as minhas multas, eu percebi que em quase todas eu não havia sido notificado. Então eu tive uma ideia. Eu vou ingressar com uma ação judicial, com pedido liminar, para que o juiz me autorize a pagar o IPVA do meu veículo de forma desvinculada das multas, enquanto estas seriam discutidas em recursos administrativos. Preparei a documentação, elaborei a minha primeira petição inicial e pedi a um amigo, advogado, que assinasse por mim. Então eu protocolei a petição, torci os dedos e fiquei na expectativa por aquela decisão que significaria a minha tão esperada viagem de carnaval. E adivinhe só, o juiz indeferiu o meu pedido liminar. Mas eu não desisti. Eu encarei aquela situação como uma oportunidade de eu elaborar o meu primeiro agravo de instrumento. Sentei na cadeira, estudei bastante, passei dias elaborando uma ótima peça de agravo de instrumento, aplicando as técnicas que eu estava aprendendo no meu estágio, com os ótimos profissionais com quem eu trabalhava, grandes advogados. Protocolei o agravo de instrumento. Quando ele foi distribuído, eu fui no relator, conversei com ele pessoalmente, expliquei a situação para ele e voltei para o escritório. No final da tarde daquele mesmo dia, eu consultei o andamento do processo e estava lá. O relator do agravo de instrumento tinha deferido uma antecipação de tutela em sede recursal para reformar provisoriamente aquela decisão agravada e me conceder a liminar que eu tanto precisava. Naquele dia, no 3º período, eu entendi o poder de saber elaborar uma petição. Eu entendi que as técnicas de elaboração de petição que eu estava aprendendo no meu estágio com grandes profissionais do direito realmente funcionavam. E foi aplicando essas mesmas técnicas que eu consegui ser aprovado no exame da OAB no 9º período. Elaborar petições não é nem um bicho de 7 cabeças. Elaborar petições consiste em aprender e dominar as técnicas necessárias. Percebendo a grande necessidade dos acadêmicos de direito
eu resolvi compartilhar o meu conhecimento, compartilhar a minha expertise para ajudar alunos de direito a serem aprovados no exame da OAB. Eu resolvi criar conteúdos ensinando os alunos do curso de Direito a elaborar petições. Então, eu criei um conteúdo que eu chamo de os 8 pilares da estrutura da peça da segunda fase da OAB. São eles: primeiro pilar, endereçamento. Você precisa endereçar a sua petição para o juízo correto. Você precisa aprender a identificar qual é o juízo competente para apreciar aquela petição. Segundo pilar, qualificação das partes. Você precisa aprender a qualificar as partes na sua peça de acordo com o entendimento da banca da examinadora, de acordo com o entendimento da FGV. Terceiro pilar, a tempestividade. Se a sua peça é uma contestação, um recurso, um embargo à execução e outras tantas que exigem demonstração de tempestividade, você precisa criar um tópico na sua peça e explicar por que aquela peça é tempestiva. Isso vale nota, isso é cobrado e examinado pela banca. Quarto pilar, a fundamentação jurídica. Você precisa aprender a correlacionar os fatos com os fundamentos jurídicos de uma forma lógica, de uma forma coerente. O quinto pilar, os pedidos. Os pedidos, eles decorrem diretamente da fundamentação jurídica. Você precisa aprender a identificar os pedidos em cada tipo de ação. Se é um mandado de segurança, essa peça possui pedidos próprios. Se a peça trata-se de uma ação anulatória, essa peça também possui outros pedidos diversos. Se a peça é uma contestação, existem pedidos próprios das contestações. Se a peça é um recurso, você vai pedir a anulação ou a reforma da decisão recorrida. Então, os recursos possuem pedidos próprios. Você precisa aprender a identificar esses pedidos. Sexto pilar, o valor da causa. Você precisa aprender a identificar qual é o valor da causa e colocá-lo expressamente na sua petição. Sétimo pilar, requerimento de especificação de provas. Você precisa identificar quais serão as provas produzidas e requerer essa produção de provas de forma expressa. E por último, o oitavo pilar, o fechamento da sua petição. Você precisa colocar no fechamento local, data e assinatura. Porém, você não pode assinar com o seu nome. Veja bem, você não pode assinar a peça com seu nome, senão você é desclassificado da prova, porque a banca examinadora não admite que você se identifique. No fechamento, no local da assinatura, você deve colocar somente a palavra advogado e embaixo a sigla OAB. Pessoal, eu estou preparando um curso completo, totalmente online, onde eu te ensinarei a elaborar uma petição do zero, de acordo com as características e as exigências da banca examinadora FGV. Neste curso, eu te ensinarei e te explicarei detalhadamente cada um desses 8 pilares, de modo que você aprenderá, de uma vez por todas, tudo o que você precisa saber sobre estruturação de uma peça e elaboração de petição para você ser aprovado na segunda fase do exame da OAB. Se você tem interesse em ter acesso a esse curso, a esse material, cadastre-se no link abaixo, deixe os seus dados que eu vou entrar em contato com você. Um forte abraço e até o próximo encontro.